né? né? Então, como o Então, senhor como o bem senhor bem sabe, sabe, nós nós trabalhamos trabalhamos física no física no primeiro e primeiro no e terceiro no ano. terceiro ano. Trabalhamos Trabalhamos ah, ah, física no física primeiro no e no primeiro e no terceiro ano, terceiro você ano, com você com física no física no matutino matutino no no primeiro primeiro ano ano e no e no terceiro, terceiro, e eu e com eu com física no física no primeiro primeiro do do vespertino vespertino e no e no terceiro terceiro do do vespertino. vespertino. Então, assim, Então, assim, acredito eu acredito eu que que é interessante, é importante que nós tenhamos uma conexão, né? Nós temos uma conexão extremamente forte, tá? Com os nossos alunos. Porque se a gente não tiver uma conexão forte com os nossos alunos, o que, que vai acontecer? Vai acarretar aquele desnivelamento da nossa atividade. E aí vai ficar aquele caso assim: ah, o professor Felipe está dando mais chance que o professor Renato. Ah, o professor Renato está dando menos chance que o professor Felipe. Ah, o professor Felipe ele é um professor que está acima, além do seu tempo. Então, assim, para evitarmos esta conduta, eu vou estar mostrando para você, para o senhor, vou estar apontando para o senhor alguns pontos que eu acho que nós poderíamos trabalhar melhor, outros pontos que nós poderíamos, assim, extrair da avaliação, tá? Nesse caso, eu estou falando do simulado, tá? Então, eu vou abrir o simulado aqui para você, para o senhor. Só um momento. Então, aqui, questões de física. Aqui está falando da primeira lei de Newton, né? Então, a ação e reação, né? Todo corpo que permanece em repouso tende a permanecer em repouso até que ele atinja, até que alguma força extra faça com que ele saia do repouso. Ótimo. Uma questão teórica, uma questão simples, corriqueira, e eu gostei muito dela. Não vou mentir. Essa questão ficou extremamente bem contextualizada, né? De onde o senhor extraiu da Unicastelo, já não existe mais essa universidade, mas ficou bem contextualizada, ficou bem assim de ao nível que nossos alunos precisam, né? Então, aqui neste ponto, gostei, achei interessante, tá? Agora vamos para a questão de número 2. Nessa questão de número 2, após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se deformada, e aí a gente pode falar daquela questão de deformação por causa, né, da aceleração, por causa do movimento, por causa de toda aquela força resultante. E aí a gente entra dentro daquele campo de força resultante. Deixa eu só trocar aqui o meu cursor, porque eu achei que eu ia usar um e eu acabei que eu estou utilizando o outro computador. Então, aqui nesse ponto, a gente poderia trabalhar simplesmente aquela questão básica mesmo, professor, de força é igual a massa vezes a aceleração, né? Aquela paginazinha bonitinha. Deixa eu ver se eu não consigo expressões matemáticas. Deixa eu colocar. Então aqui a gente poderia simplesmente trabalhar, né?
aquela questão de força igual a massa vezes a aceleração. Então a gente poderia trabalhar aqui, falar que a força resultante, né, que as forças de atuação, aí entra naquela questão que uma esfera bonitinha, ela vai ter ali, se ela está inerte no espaço, ela vai ter no mínimo duas forças. Ela vai ter a força gravitacional, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Que ela vai ter no mínimo, ela vai ter duas forças. A força normal, perdão, a força peso, que é a força gravitacional, puxando a bolinha para o centro da Terra, né, para o núcleo da Terra, e nós teríamos a força no vetor contrário. Não esquecer, professor, de falar dessa questão de vetor, né? Questão de vetorial é muito importante para os nossos alunos. Nossos alunos aqui no primeiro ano, eles estão com dificuldade de encontrar a questão de vetor. O que é um vetor? O que é um deslocamento? Como que eu vou deslocar, né, a minha a minha força, a minha velocidade, tá? Então, nesse ponto aqui, eu gostaria que o senhor trabalhasse mais essa questão de vetor, né? Porque se eu fechar aqui, inserir, e aí eu vou lá na imagem que o senhor colocou, nós aqui temos duas forças atuantes, né? Nós temos a força que está vindo da direita para a esquerda. Eu não sei se a tinta vai me permitir, ela não me permite fazer a alteração, mas ela vai, ó, uma força que está vindo da bola para o rosto do jogador e a força resultante da cabeça do jogador para a bola. Ou seja, aqui nós vamos ter uma soma de vetores. Essa soma de vetores é o que nós temos que trabalhar com eles, né? Tem um exercício, eu não sei se o senhor já viu esse exercício em sala de aula. Deixa eu abrir o Jamboard para mostrar para o senhor. Não vai abrir o Jamboard para gente. Peraí que ele está abrindo um documentozinho aqui, que é o OneDrive, que eu gosto de utilizar para formular questões, elaborar questões. Então, observa só. Ah, vou pausar aqui. Isso. Jamboard. Isso. Aí tem, assim, um desenhozinho que é o clássico do desenho de quando a gente trabalha as leis de Newton, né? Que é aquela bolinha, e aí você coloca uma força para cima, uma força para baixo, uma força para a direita, uma força para a esquerda, uma força para a esquerda, perdoe-me, uma força para a esquerda, e aí você atribui nessas forças aqui a força em Newton. Então, assim, mais simples do que isso. Eu quero saber qual que é a força resultante desta bolinha em ação, dessa esfera em ação aqui. Não tem massa, não tem aceleração,
Então eu quero saber justamente qual é a força resultante aqui. Bem, para nós que somos da área de exatas, nós sabemos que a força resultante vai ser a abscissa entre essas duas forças, né? Ou seja, a abscissa deste lado aqui contra este lado aqui. Para a gente ficar mais fácil ainda, porque eu percebi que o Enem está cobrando coisas assim mais teóricas e pouco cálculos, até mesmo por causa da pandemia, uh, eu coloquei esse exercício em sala e eu falei o seguinte: olha, essa bolinha aqui ignora todas as outras forças, ignora todos os outros vetores, né? Que é aquele vetor, deixa eu colocar aqui do lado de cá, que é o vetor peso, que é o vetor de força normal. Ignora esses dois, porque esses dois aqui vão se anular. Qual que seria a força resultante dessa esfera? Bem, eu vou jogar valores aleatórios. Aleatórios assim, quando a gente fala, aleatórios, mas para ficar mais fácil as nossas compreensões. Então aqui, essa bolinha aqui, essa esfera aqui, ela estaria sendo puxada, ela está sendo içada na vertical a uma força de 5 newtons. Ela estaria sendo atraída ao núcleo da Terra a uma força de 5 newtons. E da direita para a esquerda, bem, ela estaria sendo tracionada pela esquerda com uma força de 15 newtons. E ela estaria sendo tracionada com uma força pela direita de 10 newtons. Beleza? Se a gente for usar aquela abscissa que eu te mostrei, né, que passa uma abscissa entre a esfera, e aí você percebe que eu tenho duas partes, eu vou ter 15, né, essa parte aqui de 15 menos 5, que vai dar 10, e aqui 15 menos 5, que vai dar 5, né? Então, observe o que a gente vai fazer aqui. Vamos fazendo da forma que eu faço com os meninos, né? Então, ó, força resultante é igual. Este lado aqui eu vou chamar de lado A, que é newtons, né? Então vai ficar 10 menos 5. Então, deste lado A eu tenho 5 newtons. E deste lado B eu teria força resultante 1. Força resultante 2 seria 15 menos 10. Ou seja, 5 newtons. A força resultante não é a soma das forças? Força resultante não é igual à soma das forças? Então a gente tem a força 1 mais a força 2 mais a força 3 e assim por diante. Então a gente só iria somar as forças, tá? Somando as forças, então a gente tem que a força resultante seria igual a 5 newtons mais 5 newtons. Força resultante final, 10 newtons. Nossa, Felipe, mas aí é uma conta muito grande. Nosso aluno não vai ter tempo de pensar nisso. Então agora dou-lhe o truque. Observe que neste exemplo em específico, eu coloquei um vetor acima
valendo 5 e um vetor A5 valendo 5, abaixo valendo 5. Pelaquela regra da matemática, 5 menos 5, 0. Então era só fazer a subtração da do vetor da esquerda pela direita, que daria 10 newtons de toda forma. Pronto, já temos aqui a nossa força resultante, tá? Beleza, essa força resultante aqui, só um momento, essa força resultante aqui seria uma força resultante que ela poderia estar sendo aplicada onde, professor Renato? Ela poderia estar sendo aplicada em qualquer extremidade dessa esfera. Em alguns momentos, a força resultante ela poderia estar sendo aplicada aqui, né? Ou seja, aumentando a força normal, fazendo com que a força normal suba, eleve de tamanho. Em outros momentos, a força normal, fazer mais direto, que a gente tem mais coisas para discutir, a força resultante poderia ser aquela força que estaria deslocando o meu objeto para um determinado sentido. Aqui, professor Renato, eu encontrei uma dúvida na quinta-feira, que um aluno meu falou assim: professor, e se eu subtrair 10 menos 15? Está errado? Não, não está errado. Porém, força negativa significa que o meu observador, ou seja, a pessoa que está analisando esse efeito, o olhinho dela aqui, tá vendo que essa bolinha ela não está se deslocando no sentido horário, não está se deslocando no sentido da esquerda para a direita, e sim no sentido anti-horário, da, da direita para a esquerda. Por isso que a força é negativa. Uma força pode ser negativa? Pode ser negativa, desde que o senhor fale que nesse movimento o sentido vai ser contrário, tá? Então, deixe muito bem claro isso, tá? Deixe muito bem claro essas questões de força. Beleza. Vamos voltar para sua para o seu. Deixa eu só aumentar aqui. Então, após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. Ou seja, eu tenho uma força 1 e eu tenho uma força 2, né? Nesse momento, lembra das forças resultantes que a gente estava comentando agora? Essas forças resultantes elas vão encontrar uma deformação no rosto do jogador, ou seja, na parte mais sensível do jogador, tá? E aí o que acontece? Nesse impacto, né? Aí você coloca as afirmativas. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém elas não se anulam. Deixa eu ver como que você colocou. Você colocou o gabarito A. Elas não vão se anular mesmo, né? Elas vão se somar, né? Lembra de que força resultante é a soma das forças? Então tá ótimo. Essa questão aqui da segunda lei de Newton, para mim, tá perfeita, tá? Beleza. Essa questão aqui só me chamou um pouco de atenção a questão seguinte, que você vai trabalhar com a força-peso de um objeto na Lua que tem
a força-peso de 48 newtons. Você quer saber a massa deste objeto na Terra, dado a gravidade na Terra e dado a gravidade na Lua. Aqui, professor, eu aconselharia o senhor retirar, né, os dados da Terra. Por quê? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, só para confirmar um dado que eu estava abstraindo. Só um momentinho. Eu vou pausar aqui a gravação. Então, assim, era só mesmo uma questão de observação. A forma que o senhor escreveu, determinou, né, a sua pergunta. Porque é o seguinte, olha como que dá duplo sentido. O peso de um objeto na Lua é de 48 newtons. Determine o peso deste objeto na Terra, dados a gravidade da Terra em 10 metros por segundo ao quadrado, tem que elevar ao quadrado, tá? Não se esqueça disso. Deixa eu até já auxiliar o senhor aqui. Ao quadrado. E a gravidade da Lua também em 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui tem um jogo de palavras que pode dar a um duplo sentido, né? Porque se a gente for voltar lá no nosso OneDrive, deixa eu até voltar aqui no OneDrive, descer ele um pouquinho mais, a gente lembra que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Ele já está falando para a gente que essa força gravitacional, olha lá, que o peso, né, que a força-peso do objeto na Lua é de 48 newtons. A massa, ele não dispôs em momento nenhum. Se ele não dispôs em momento nenhum a massa, o que nós da área de exatas realizamos? Nós excluímos essa massa. Então vai ficar apenas a gravidade atuando na força-peso desse objeto. E aí o senhor colocou 10, né? Beleza. Aqui que está o pega, né? Porque no momento que você realizaria, você colocaria aqui a massa, você colocaria um valor esporádico, e você colocaria 48 dividido por 10. Deixa eu só confirmar com a minha calculadora aqui, porque já são 7 horas da noite de um sábado, eu estou extremamente cansado. Dá 4,8. Espera só um minutinho. Achei aqui a informação que eu estava buscando ela na minha cabeça e acabei que eu não localizei ela a tempo e eu fui fazendo a conta sem prestar atenção. Não é que o peso de um objeto na Lua é de 48 newtons. É a massa de um objeto na Lua é de 48 newtons. Tá? Na verdade, essa massa aqui também ela não é a massa do objeto ele seria em quilogramas, gramas, centigramas.
vamos trabalhar com quilos, que praticamente nós estamos trabalhando com quilos, tá? Então vamos trabalhar com quilo aqui também. Então a massa de um objeto na Lua é de 48 quilos. Determine a força-peso deste objeto na Terra. Agora sim. Agora a gente tem dados interessantíssimos para atribuir. Aí só tem um detalhe. O senhor colocou assim: a massa de um objeto na Lua é de 48 quilos. Determine a força deste objeto na Terra. Bem, se eu, como seu aluno de física, estivesse resolvendo essa atividade, a única coisa que eu ia fazer seria pegar lá 48 vezes 10, que daria 480. Não é o nosso gabarito. Tá vendo? Aí o que você vai fazer? Olha o truque matemático, o truque linguístico que o senhor pode utilizar. Determine a força-peso deste objeto na Terra e, em seguida, determine qual seria a mesma força-peso na Lua. Lua. Aí agora sim, você tem massa, você tem você quer saber a força-peso, e aí você tá falando que, primeiramente, você quer saber a força-peso na Terra e, em seguida, a força-peso na Lua. Então, nesse caso, olha só o tanto que é interessante aqui. O que você faria? É aquela mesma regrinha lá. Você quer saber a força-peso na Terra. Terra. Essa força-peso em newtons. Força-peso. Agora é substituição. 48 vezes 10. Então, nós iríamos encontrar que a força-peso na Terra é de 480 newtons. Tá? Beleza, tranquilo. Já encontramos, então, a força-peso na Terra. Só que eu quero saber qual é a força-peso na Lua. Olha lá, ó. Em seguida, determine qual seria a mesma força-peso. Vou até grifar. Em seguida, determine qual seria a mesma força-peso na Lua. Porque a sua questão, professor Renato, não é uma questão para o aluno identificar a força-peso na Terra. Você não está dando para ele a força-peso. Você está dando para ele a massa. E massa e peso são considerações diferentes, né? Sendo que a massa é... Cadê? Sendo que força-peso é a massa vezes a gravidade, e a força seria massa vezes a aceleração. A massa com sílica, né? Aquele bloco, aquele conjunto de átomos ali. Beleza. O que eu iria fazer agora? Bem, eu, como seu estudante de física,
iria pegar lá o seu material, os dados que eu encontrei, e eu faria a seguinte questão. Bem, se peso, se a força peso é igual a massa vezes a gravidade, sendo que a gravidade que ele não me deu, eu vou só substituir. 480 é igual a 1,6. Então, 480 dividido por 1,6 dá 300. Pronto. Então, aqui, aí você poderia me perguntar assim, professor, mas tem um porém, né, que o senhor falou, destacou ali. Em seguida, determine qual seria a mesma força, ah, seria a mesma força-peso na Lua. Bem, nesses casos aqui, a gente vai fazer aquelas desconsiderações apáticas, que elas não vão fazer muito simples, não vão resolver, não vão alterar o sentido da história, tá? O que eu preciso que o senhor entenda é que a massa do objeto lá na Lua tem essa massa de 48 quilos e ela está sendo atraída para a Terra, né? Naquela unidade gravitacional, daquela força gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade da Lua, 1,6. Bem, é só fazer um comparativo, tá? De um com o outro. Então, para mim, essa questão aqui tá show de bola, tá tranquilo. O aluno consegue sim, né, realizar as duas atividades. Aqui ele consegue realizar tanto para a Terra quanto para a Lua, tá? Deixa eu até colocar aqui, Lua, ok? Beleza. Vamos então para a alternativa 4. Nossa, tem muita coisa ainda, né? Na Terra, onde a aceleração da gravidade é igual a 9,8 vezes metros por segundo ao quadrado, um corpo pesa aí, ó, viu? Um corpo possui uma força em newtons de 166 N. Na Lua, onde a gravidade é de aproximadamente 1,6, a força-peso deste corpo será de quanto? É a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, né? Não vou nem me desgastar a realizar o cálculo junto com o senhor, né? Demonstrando. Assim, tomar cuidado só com remover os hiperlinks, remover deixar tudo bem bonitinho, bem explicadinho. E outra, colocar força. Então, na Lua, onde a gravidade é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, a força-peso deste objeto este corpo, né, será igual a. Será de, né? Vamos deixar aqui as professoras de língua portuguesa que nos perdoem depois. Para mim, isso aqui tá tranquilo, tá? 5. Essas 5 aqui eu fiquei um pouquinho
um pouquinho dúbio, né? Porque está falando assim, ó, um veículo segue em uma estrada horizontal retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante, ou seja, ele não vai mudar. Tá 80 quilômetros por hora e vai ficar em 80 quilômetros por hora. Referindo-se a essa situação, assinale V para verdadeiro ou F para falso. A aceleração do veículo é nula. Bem, aqui o senhor pode ter duas respostas, porque né, é verdadeiro ou falso. Mas aqui o senhor pode ter duas interpretações do aluno. A primeira interpretação é bem, ó, se está numa velocidade constante e o velocímetro não muda, significa então que a aceleração não vai mudar, vai ser constante. Beleza, essa é a certa. Agora, pode ser que tenha um aluno que pense da seguinte maneira: peraí, mas o velocímetro ele apenas mede um conjunto de pontos, um conjunto de medidas, e esse conjunto de medidas é que dá aqueles 80 quilômetros por hora. Então pode ser que as forças que atuam sobre ele sejam nulas. Ou pode ser que as forças que atuam sobre ele não sejam nulas. Então aqui cabe assim, eu já vou logo adiantando para o senhor. A resposta é verdadeira, né? Por causa das forças que estão a força resultante, o veículo vai ser nula, mas pode ser que tenha esse pequeno impasse, tá? Por causa das forças resultantes. A outra tá assim, ó. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo valor e o mesmo sentido do vetor de velocidade. Então, lembra que a força resultante é a soma, né? E o vetor de que atua em velocidade, ele está no sentido contrário. Então, se ele está no sentido contrário, ele tem a mesma característica, mesma força, só com uma intensidade maior. Isso aqui o senhor já deve ter trabalhado tranquilamente, né? Então, essa aqui, para mim, show de bola, tá? Não tenho o que falar. É só aquelas duas lá que pode dar uma interferenciazinha, tá bom? Segundo os anos eu não posso opinar, né? Porque eu não entro com física nos segundos anos, mas eu gostaria que depois o senhor desse uma olhada nas questões se elas convergem, né, para o que o senhor está aplicando em sala de aula. Se os exemplos, as atividades, os exercícios estão convergindo para o que está dentro de sala de aula, tá? Óptica, por exemplo, eu só sei óptica através de ensaios de isomeria óptica. Então, eu seria um eterno, como é que podemos dizer sem ser ignorante? Eu poderia ser um eterno hipócrita em falar que a sua questão está errada ou está certa, tá? Então, assim, só verifica isso, tá? Nas questões de óptica. Novamente, questão do segundo ano, não posso falar para você se está certo ou se está errada, né? A absorbância, até que eu poderia trabalhar com o senhor um pouquinho, né? Porque a minha pós-graduação em Química Forense, ela trabalha com absorbância de algumas substâncias moleculares no espectro de luz visível. Mas, novamente, eu não sei até onde o senhor foi em questão de absorbância. Então, eu não posso falar para o senhor o que está certo, o que está errado, o que poderia mudar, né? Então, eu deixo também essa parte para o senhor fazer uma pequena reflexão. A 5 é sobre
Raios, né? Raios e espelhos, novamente, não posso opinar. Chegamos, então, no terceiro ano. Então, o terceiro ano aqui é o nosso probleminha, né? Porque o terceiro ano, no vespertino, eles já estão vendo lá circuitos fechados, já tô quase adentrando o magnetismo com eles, né? Então, assim, vamos pegar a questão de número um, uma lâmpada LED que funciona a 12 volts e corrente contínua de 0,5 amperes produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. E aí? Tem um ponto, tem uma exclamação, tem uma afirmação. Então tem que deixar claro para o nosso aluno o que é que ele quer, o que é que o senhor está perguntando, tá? Então, uma lâmpada LED que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes vai produzir a mesma quantidade de luz que uma incandescente de potencial de 60 watts, né? Então tem que deixar bem claro nesse ponto, tá? Então vou deixar aqui, ó, vou abrir um parênteses, se o senhor quiser mudar, porque o Enem você pode colocar um tracinho aqui, colocar assim, ó, adaptado, tá? O senhor pode colocar adaptado. E aí você tende a verificar essa questão. Ah, é só essa questão, né? Dá uma olhadinha nessa questão. 2. Um carro elétrico é uma alternativa aos veículos com um motor a combustão interna. Ponto. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 quilômetros por hora se a corrente empregada nesta velocidade é igual a de 50 amperes e a carga máxima armazenada em suas baterias é de um Q igual a 75 amperes por hora. Esse número aqui, essa unidade de medida aqui, eu diria para o senhor não utilizar ela. Não utilizar ela porque na hora da confusão, os meninos eles não vão se recordar dessa questão. Então nós estaríamos maquiando? Não, nós estaríamos facilitando o entendimento dos meninos, tá? Por mim, em vez de colocar um Q minúsculo, coloca um Q maiúsculo, que é quantidade de carga que é igual a Coulomb. Ele vai lembrar, né, que 75 amperes dividido por hora, e aí é só jogar naquela fórmula de potência, né? Potência. Isso que você encontraria a velocidade máxima que ele poderia ser adquirida, tá? Por mim, essa questão passa também, tá? Ela tá tranquila. E, novamente, se o senhor acha que a questão ela precisa de uma adaptação, ela precisa de uma luz, um detalhe a mais, que o senhor acha que fique mais fácil para o entendimento do aluno, coloca lá no enunciado adaptado, tá? E confere o gabarito, tá? Confere o gabarito, que o gabarito é importante. Joules. Eu não trabalhei joules com os meus alunos
do terceiro ano do Vespertino. Vou ser bem franco com o senhor. Eu trabalhei ah, circuito, resistência, montagem de circuito, resistores, capacidade elétrica, potencial elétrico. Eu não trabalhei ah, fonte de energia. Então, essa 3 aqui, eu poderia solicitar para o senhor reformular ela, né? Pegava uma questão parecida com essa daqui, ó, da número 1, né? E colocava na número 3, tá? Porque eu não consegui chegar a essa questão de joules, tá? Ah, mas professor, é uma coisa muito básica, é uma coisa lá do início, sim, mas o problema é que as nossas aulas de física, só um momentinho, as nossas aulas de física, elas estão caindo dentro do complexo. Eu poderia até manipular as aulas pela manhã para os meninos do matutino na sexta terem aulas comigo para verem esse conteúdo de aulas, mas agora não dá tempo, né? Então, assim, eu solicitaria que essa 3 aqui fosse modificada. Vou até colocar aqui um quadradinho. Peraí. Se possível, altere a questão, tá? Se possível. Agora, se o senhor falar assim, não, mas os meus alunos viram isso, eles ficariam muito prejudicados, aí assim eu abro mão, eu depois converso com os meus alunos, faço uma atividade em cima de capacidade de fornecimento de energia, né? Não tem problema nenhum. Porém, assim, se possível, acho que ainda dá tempo fazer essa alteração, tá bom? Questão 4. Choque elétrico é a sensação provocada pela passagem de uma corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão de um simples susto até a morte. A circulação de cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência é de 1000 ohms, quando a pele está molhada, até 100.000 ohms, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça lavando, desculpa, professor, lavando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima da qual a intensidade máxima dessa corrente elétrica? Deixa eu só fazer um comparativo aqui, porque no caso ela estaria com a pele seca, né? Então ela estaria com a pele seca e ela pisou, no caso, seria 0,12 amperes, né? Aí arrasta uma vírgula, fica 1,2. Fácil, tranquilo, tá? Não precisa de modificação, os meninos dão conta. O Brasil vive uma crise hídrica, o estudante de ensino médio resolveu dar uma contribuição de economia utilizando para isso conceitos que ele aprendeu nas aulas de física. Ele convenceu sua mãe a tomar banho com a chave do chuveiro na posição verão, diminuindo o tempo para 5 minutos em vez de 15. Sua aceleração baseou-se no seguinte argumento: se a chave do chuveiro estiver na posição inverno, potência de 6.000 watts, o gasto será muito maior do que na posição verão de 3.000
de 6.000 watts, regrinha de 3, né? E aí ele encontraria um valor em watt, depois ele transformaria esse valor em quilowatt por hora, né? Acho que não tenho o que comentar. Isso aqui é questão mesmo para eles poderem abstrair, tá? Então, assim, uh, essas unidades de medidas eu meio que passei direto, porque de uns 4, 5 anos para cá, o Enem não está trabalhando muito quiloampere, miliampere, microampere, apenas para biologia, quando a gente está falando de sintologia. Aí ele fala lá de microampere, micrometro, né? Mas para física ele não está trabalhando, tá? Mas assim, tirando isso, professor, as minhas considerações são essas, tá? A questão 3, eu solicitaria, se possível, a retirada dela. E é isso, professor. Eu não tenho mais o que comentar sobre sua avaliação, tá? Os meus dias na escola são todos os dias. Terça-feira, o dia inteiro. Quinta-feira, de 1 às 6. Sexta-feira, o dia inteiro. O senhor pode sim sentar ao meu lado, conversar, trocar ideias, trazer algum ponto de interrogação, porque eu sei que o senhor é da área de matemática, então vem algumas dúvidas, né? Isso é normal, isso é natural, né? Sente-se ao meu lado, converse comigo, tá? E quando o senhor tiver para elaborar a avaliação, tenta elaborar a avaliação junto comigo, tá? Porque deixa eu te mostrar para o senhor. Deixa eu só dar uma pausa aqui na gravação. Então, dei uma olhada na minha avaliação, né, de física do terceiro ano, que a gente estava trabalhando terceiro, então vamos trabalhar terceiro aqui também. Observa aqui, eu coloquei, né, associação de resistores, e aí eu perguntei, né, qual deles seria o mais estável e por que ele seria mais estável. Então, seria uma questão, além de múltipla escolha, seria uma questão de justificativa. Ele iria justificar, né? E aí eu coloquei algumas gracinhas, algumas piadinhas aqui pro aluno aqui, mas nessa nesse viés, né? E aí eu também pedi para eles montarem circuitos elétricos, falei de bateria, né? Aqui bateria única, né? Porque não dava tempo de falar de múltiplas baterias. O nosso tempo está corridíssimo, né? Não dá tempo de fazer um sistema de múltiplas baterias. Aqui eu coloquei, para não falar que não deu tempo de falar de um sistema de múltiplas baterias, eu coloquei duas questões que envolviam questões com duas baterias, né? Com duas fontes de bateria, né? Mas assim, bem simples, bem tranquilo, tá? E perceba, professor, que eu coloquei questões mais voltadas para o Enem, né? Eu coloquei questões aonde eles realmente vão ver na prática lá no Enem, né? Eles vão ver lá a associação de resistores, eles vão ver lá circuito, aquela questão de qual que era a questão mesmo que nós estávamos discutindo lá atrás. Essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, ela pode sim entrar dentro do campo de física, mas ela vai entrar mais como biologia. E ressalvo que poderia ainda perguntar se com essa intensidade elétrica causaria algum malefício a algum órgão, algum tecido do corpo humano. Então seria uma questão transdisciplinar, né?
Então, assim, a minha avaliação com os meninos do oitavo foi mais ou menos nesse ponto. Ah, eu sempre gosto de colocar as tabelinhas, né, de as tabelinhas com as equações, até mesmo porque são muitos os dados, né? Eles não vão lembrar desses dados. E como eu já falei isso para eles em várias e várias vezes, o meu papel lá não é um papel de avaliar matemática de vocês. Eu quero saber como é que está a linguagem de física de vocês, né? Isso foi para física do terceiro ano. Deixa eu mostrar para você a minha física do primeiro ano. Cadê? Física do primeiro ano. Terceiro bimestre, física primeiro ano. Então, tá vendo? Questões mais teóricas, tá? Até mesmo porque o primeiro D, ele tem, é uma sala de inclusão, então ele tem essa questão de ser agitada demais, então eu coloquei questões mais teóricas, mas nem por causa disso eu não deixei de colocar questões para eles desenvolverem cálculos, né? Perguntando qual que era a lei que estava sendo trabalhada naquele sistema. Aquela mesma figura que nós desenhamos anteriormente, eu coloquei lá, né? Ah, mais questões teóricas, né? Então, da prova inteira, a gente pode julgar que tem, ó, uma, duas, três, quatro questões discursivas e outras quatro teóricas, de teoria, tá? Então, assim, professor, o meu intuito aqui é tentar auxiliá-lo, tá? Eu vou colocar isso aqui em PDF, exportar isso em PDF, e eu vou colocar esse material no, ah, na descrição do vídeo dessa nossa conversa, tá? E aí, se o senhor quiser conversar conosco, tal, tirar alguma ideia, é só mandar mensagem para mim que eu lhe respondo prontamente, tá bom? Professor, então é isso que eu posso trazer para o senhor nesse momento. Um forte abraço. Não tenha receio de chegar em mim e conversar. Sou uma pessoa extremamente aberta para isso. Chegue em mim, converse e a gente apara essas arestas, tá bom? Um forte abraço, bom final de semana e até terça-feira.